Olá, seja bem-vindo ao canal Meu Cartório, e este é o segundo vídeo de estudo do provimento 149, que é o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ. E nesse segundo vídeo a gente vai continuar o estudo da parte geral, ainda no livro 1, Regime Jurídico Administrativo, no título 1, das atribuições, e capítulo 1, Apostilamento. Então vamos estudar o apostilamento e tudo que se refere ao apostilamento no que se refere ao provimento 149. Indo então para o provimento, como eu disse, título 1 das atribuições, capítulo 1, apostilamento, começando pela seção 1 das disposições gerais. Então o artigo 1º diz que a legalização de documentos públicos produzidos em território nacional e destinados a produzir efeitos em países partes da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, Convenção da Apostila, é realizada exclusivamente por meio da aposição de apostila emitida nos termos da Resolução CNJ nº 228, de 22 de junho de 2016, e deste Código Nacional de Normas. O parágrafo 1º vai dizer que, para os fins desta norma, entende-se como legalização ou chancela consular a formalidade pela qual se atesta a autenticidade da assinatura, da função ou do cargo exercido pelo signatário do documento, e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo nele aposto. Então, esse parágrafo que é importante porque ele acaba por conceituar, a legalização ou chancela consular. E a legalização, basicamente, ela tem o intuito de conferir a autenticidade a um documento público produzido no Brasil para surtir efeitos em outro país que tenha assinado aí a Convenção de Haia, que é a maioria dos países, na verdade, com exceção de alguns poucos países que não fazem parte da Convenção de Haia. Dentre elas, China, Cuba, Emirados Árabes e outros países aí que resolveram não aderir. Nesses países, então, é necessário ainda a legalização consular, então não é possível a utilização do apostilamento. Voltando aqui para o provimento, parágrafo 2º, equiparam-se a documento público produzido no território nacional os históricos escolares, as declarações de conclusão de série e os diplomas ou os certificados de conclusão de cursos registrados no Brasil. Então, esses documentos, todos aqui, eles são equiparados a documentos públicos e, portanto, também podem ser apostilados. Parágrafo 3º, descumprimento das disposições contidas na mencionada resolução e no presente Código Nacional de Normas pelas autoridades apostilantes ensejará a instauração de procedimento administrativo disciplinar. Artigo 2º. A apostila emitida em meio físico será fixada no documento pela autoridade apostilante, não sendo permitida a entrega da apostila de forma avulsa ao solicitante do serviço. Então veja que não é permitida aqui a entrega de uma apostila avulsa. Essa apostila ela precisa ser fixada, feita diretamente no documento em que se pretende fazer. O artigo 3º diz que serão obrigatórios o cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento por todos os serviços de nota e de registro das capitais dos estados e do Distrito Federal. Então todos os serviços extrajudiciais das capitais, independentemente de qual seja a especialidade, precisam prestar o serviço de apostilamento. Porém, existe a possibilidade de não ser prestado, mesmo nas capitais, quando houver motivos justificados, e devidamente aceitos aí pelas corregedorias locais. Parágrafo 2º, o cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento pelos serviços de notas e de registro do interior de cada estado serão facultativos. Então veja que no interior dos estados é facultativo, porém recomendáveis para conferir uma melhor capilaridade ao serviço. Mas veja que no interior ainda é facultativo a prestação do serviço de apostilamento. Parágrafo 3º vai dizer que o ato de credenciamento das autoridades apostilantes será realizado pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados, as quais compete enviar à Corregedoria Nacional de Justiça listagem com a identificação das autoridades aptas à prestação do serviço de apostilamento. O artigo 4º diz que o serviço notarial e de registro exercerá o apostilamento por delegação do Conselho Nacional de Justiça. Em termos de apostilamento, a autoridade no Brasil é o CNJ. Então, o serviço notarial e de registro ele acaba exercendo essa atividade por delegação direta aí do Conselho Nacional de Justiça. O parágrafo 1º vai dizer que o apostilamento poderá ser executado por qualquer notário ou registrador cadastrado mediante capacitação oferecida por suas entidades de classe, sob supervisão do CNJ, independentemente de especialização do serviço ou de circunscrição territorial. Então não importa qual que é a especialização do serviço ou sua circunscrição.
A pessoa escolhe aquela de sua livre escolha para realizar o apostilamento. Parágrafo 2º diz que o responsável pela serventia e os escreventes autorizados já cadastrados deverão participar e obter aprovação no curso de capacitação. Então, mesmo aqueles que já realizavam antes do provimento 149 o apostilamento precisam se capacitar para isso. Parágrafo 3º. Ao apostilar documentos emitidos por serviço notarial ou registral, a autoridade apostilante deverá verificar a função e a autenticidade da assinatura do subscritor mediante consultas centrais de sinais públicos das respectivas especialidades, cujo acesso deverá ser franqueado às autoridades apostilantes para este fim. Então, sempre que for feito o apostilamento de um documento que tenha sido emitido pelos serviços extrajudiciais, deve ser feita consulta nas centrais de sinais públicos. O parágrafo 4º diz que será mantida no sistema eletrônico de apostilamento ferramenta relacionada a banco de dados de sinais públicos de autoridades brasileiras para fins de coleta de seus padrões, assim como identificação civil e documentação comprobatória do cargo ou função exercida cumprindo suas formalidades da convenção. Então, deve ser mantido aí um sistema eletrônico, de apostilamento, e dentro dele vai haver uma ferramenta então para você buscar os sinais públicos das autoridades brasileiras para poder realizar o serviço. Parágrafo 5º, no caso de vacância ou afastamento, vai ser responsável pelo serviço designado responsável do serviço extrajudicial. O artigo 5º diz que a posição de apostila em documento público brasileiro somente será admitida por autoridade apostilante devidamente cadastrada no sistema eletrônico de apostilamento disponibilizado gratuitamente pelo CNJ para confecção, consulta e aposição de apostila. Então é necessário aqui que a pessoa esteja cadastrada nesse sistema eletrônico de apostilamento. As apostilas serão assinadas com um certificado digital e registradas pelo emissor, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A gestão, a administração e a manutenção poderá ser delegada pelo CNJ à Associação de Notários e Registradores, a NOREG, ou ainda outra entidade e tal. Parágrafo 3º. A delegação a que se refere parágrafo 2º deste artigo ocorrerá sem ônus para o CNJ. O artigo 6º. As Corregedorias Gerais de Justiça e os juízes diretores do foro das unidades judiciárias são autoridades competentes para o ato de aposição de apostila somente quanto aos documentos de interesse do Poder Judiciário. Então veja que as Corregedorias Gerais de Justiça e também os juízes diretores do foro, eles têm também essa prerrogativa de fazer o apostilamento, só que a competência deles é limitada então aos documentos de interesse do Poder Judiciário. E aqui o parágrafo único vai dizer o que é esses documentos de interesse do Poder Judiciário, ou seja, aqueles oriundos de seus respectivos órgãos em países signatários da Convenção da Apostila, bem como aqueles necessários à adoção internacional. O artigo 7º, para fins de apostilamento, a critério do solicitante do serviço, os documentos eletrônicos poderão ser impressos para a aposição de apostila. Parágrafo 1º vai dizer que o papel de segurança padronizado conforme requisitos de segurança submetidos pela NOREG e aprovados pela Corregedoria Nacional de Justiça será numerado sequencialmente e vinculado ao Cadastro Nacional de Serventia de cada unidade, que é a CNS. Então temos aqui o papel de segurança padronizado para o apostilamento. Esse papel de segurança ele não pode ser alienado ou cedido entre as autoridades apostilantes, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. O artigo 8º diz que as autoridades apostilantes deverão, para fins de controle das corregedorias estaduais, afixar no documento, previamente ao ato de digitalização do documento apostilando, o selo físico e a etiqueta e ou estampa de selo eletrônico conforme regras locais. Então, o selo deve ser colocado, afixado no documento antes dele ser digitalizado, porque esse documento ele acaba sendo digitalizado então para o sistema do CNJ. O artigo 9º diz que a apostila será emitida mediante solicitação do portador do documento, sendo dispensado então o requerimento escrito. As autoridades apostilantes darão recibo de protocolo no momento do requerimento, estipulando prazo para entrega que não pode ultrapassar 5 dias. Então, quando tiver prazo, eu sempre vou deixar destacado aqui. Então, nesse caso aqui, perceba que o prazo para a realização do serviço de apostilamento é de 5 dias. Tá? Então, não é na hora que o requerente comparecer no cartório, dependendo da situação, poderá ser na hora, mas a autoridade apostilante tem até 5 dias para realizar esse serviço. Parágrafo 1º diz que as autoridades apostilantes deverão prestar ao solicitante do serviço todos os esclarecimentos necessários antes da prática do apostilamento. Parágrafo 2º, para a emissão da apostila, a autoridade apostilante deverá realizar a análise formal do documento apresentado. Então, análise formal do documento apresentado, aferindo a autenticidade de todas as assinaturas apostas
do cargo ou da função exercida pelo signatário, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo aposto. Então são esses os requisitos legais que a autoridade apostilante deve verificar, né? Fazer a análise formal do documento e verificar a autenticidade de todas as assinaturas, a verificação do cargo ou função daquela pessoa que assinou, e, se for o caso, também a verificação da autenticidade do selo e do carimbo. Parágrafo 3º. O apostilamento de reconhecimento de firma ou de cópia autenticada é excepcional, caso em que a assinatura, a função ou o cargo exercido a serem lançados na apostila serão do tabelião ou do seu preposto que apôs a fé pública no documento. Então, está dizendo aqui, basicamente, que o reconhecimento de firma, né, ou a cópia autenticada, ela pode sim ser objeto de apostilamento. Nesse caso aqui vai ser apenas os documentos de natureza privada. Tá? E só que a apostila, no caso, ela vai se referir não à pessoa que assinou, né, que teve a assinatura reconhecida, mas sim ao tabelião que fez o reconhecimento da firma. Né? Isso para poder gerar efeitos fora do país, aquele documento, né, atestando então que a pessoa assinou de fato aquele documento. O artigo 10. Em caso de dúvidas quanto à autenticidade do documento público produzido em território brasileiro, a autoridade apostilante deverá realizar procedimento específico prévio, conforme previsto no artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução CNJ 228. Esse aqui é o procedimento específico prévio que a gente vai ver agora no parágrafo 1º, né, que, persistindo a existência de dúvida após a finalização do procedimento específico prévio, a autoridade apostilante poderá recusar a posição de apostila mediante ato fundamentado que deverá ser entregue ao solicitante do serviço. Então, sempre deve-se buscar, né, a questão da segurança jurídica, de modo que, se não houver segurança para a realização daquele apostilamento, deverá ser recusado pela autoridade apostilante. O parágrafo 2º, o ato de instauração do procedimento prévio de recusa de aposição de apostila poderão ser impugnados pelo solicitante do serviço no prazo de 5 dias, perante a autoridade apostilante, que, não reconsiderando o ato, no mesmo prazo remeterá o pedido à Corregedoria Geral de Justiça do Estado ou do DF para decisão sobre a questão duvidosa em 30 dias. Então temos aqui alguns prazos, né? No caso, então, da instauração do procedimento prévio e a recusa da aposição de apostila, a pessoa tem uma espécie de procedimento de dúvida, fazer aqui uma analogia, até 5 dias ali pode pedir ali a revisão desse procedimento junto à autoridade apostilante. Se a autoridade não reconsiderar o seu ato, ela vai encaminhar então a CGJ, para que a CGJ decida essa questão em até 30 dias. O artigo 11, a apostila será emitida por documento, não importando a quantidade de páginas que possuir, será de forma diversa se o solicitante do serviço assim o requerer. Então perceba que, independentemente do número de páginas, será apenas um ato de apostila, a menos que o solicitante tenha um motivo para requerer que seja feito de outra forma. O artigo 12 diz que, ao realizar o ato de apostilamento, a autoridade apostilante deverá proceder à inserção da imagem do documento no banco de dados unificado do registro eletrônico das apostilas. Né? Então, essa é a forma como se operacionaliza aqui o apostilamento. Né? Ele faz o selo, afixa o selo e, enfim, faz o apostilamento e depois escaneia, né, o documento e passa para esse banco de dados do CNJ. Parágrafo 1º. No ato de digitalização do documento, a autoridade deverá utilizar-se de software que minimize o tamanho do arquivo, questão meramente operacional. Parágrafo 2º. A autoridade apostilante deverá conferir a correspondência entre a imagem eletrônica e o documento. O artigo 13. Encerrado o procedimento de aposição de apostila e constatado o erro, a autoridade apostilante deverá refazer o procedimento para a aposição de outra apostila, utilizando o primeiro ato. Nesse caso, se tiver sido falha do serviço da autoridade apostilante, ele faz sem custo para a parte. E se for o caso de falha de informações da parte, aí tem o custo que precisa ser custeado pela própria parte. O artigo 14. Documento eletrônico apresentado à autoridade apostilante ou por ela expedido poderá ser apostilado independentemente de impressão em papel, desde que esteja emitido em formato compatível para upload no sistema do CNJ e assinado eletronicamente. Então veja que é possível sim o apostilamento de documento eletrônico, mesmo que não seja, né, impresso. Então pode ser feito diretamente no documento eletrônico. Parágrafo 1º diz que a apostila eletrônica será salva em arquivo único na sequência do documento, assinada pela autoridade apostilante, entregue em mídia ou enviada no endereço eletrônico fornecido pelo solicitante. E quantos que se considera então que está assinado eletronicamente aquele documento?
quando o arquivo eletrônico esteja de fato assinado na forma do artigo 10, parágrafo 1º da medida provisória 2200-2 de 2001, que vai tratar da assinatura qualificada, né, ICP Brasil, e também o documento que contém a declaração de ter sido assinado na forma do ICP Brasil, ou do artigo 4º aqui da Lei 14.063, que também trata das assinaturas avançadas, qualificadas e tal, cujo conteúdo possa ser conferido na rede mundial de computadores. Então é necessário que seja, além da declaração, né, de que tenha sido assinado, é necessário que a autoridade apostilante realize a verificação no site. E aí, quando houver dúvida, né, sobre a veracidade do documento ou do sítio eletrônico de verificação, a autoridade apostilante contatará o órgão responsável pela emissão do documento e, permanecendo a dúvida, o apostilamento será negado. O artigo 15, a posição de apostila em tradução de documento público produzido no território nacional somente será admitida em tradução realizada por tradutor público ou nomeado ad hoc pela junta comercial. Né? Então, sempre que aparecer uma tradução de um documento que tenha sido emitido, né, no Brasil, é necessário que tenha sido feito aí por tradutor público ou então aquele nomeado ad hoc pela junta comercial. O parágrafo 1º diz que o procedimento deverá ser realizado em 2 apostilas distintas. Apostila-se primeiro o documento público original e depois o traduzido. E uma situação interessante que, para fins de aposição da apostila, o documento de procedência interna bilíngue, contendo versão em língua estrangeira, não dispensa a apresentação da tradução juramentada. Então, mesmo que o documento que tenha sido expedido no Brasil ele já tem uma tradução nele próprio, né? ou seja, um documento bilíngue, ainda assim será necessária a apresentação de tradução juramentada. O artigo 16 fala que em caso de extravio ou de inutilização do papel de segurança utilizado para o ato de aposição da apostila, as autoridades apostilantes deverão inserir a informação diretamente no sistema eletrônico de apostilamento. Parágrafo único diz que em caso de inutilização do papel de segurança, a autoridade apostilante deverá destruí-lo mediante incineração ou procedimento semelhante. O artigo 17 vai tratar sobre os emolumentos, que serão cobrados por apostila nos termos do artigo 18 da Resolução CNJ 228 de 2016, enquanto não for editada legislação específica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. É dispensada a cobrança de emolumentos para emissão de apostila em documentos da administração pública, Poder Executivo, Federal, Estadual, Municipal, para utilização no exterior, no interesse do serviço público. Esses órgãos, né, da administração pública, eles precisam solicitar então o apostilamento por meio de um ofício. O Poder Judiciário dos Estados e do DF, no âmbito de sua competência, estabelecerá a forma de compensação para emissão de apostila em documentos requeridos pelas entidades públicas. E, finalmente, é vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstos na legislação específica. Então, sobre o apostilamento era isso, e espero que tenham gostado. E na próxima aula a gente vai falar sobre conciliação e mediação. Deixe seu comentário no vídeo, qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato e, se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se motivar a continuar esses estudos. Muito obrigado e até a próxima.